Olá, meu amado, graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Gostaria de trazer uma palavra que eu acredito que vai edificar a sua vida. Vou abrir aqui no texto, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos lá. Hoje eu gostaria de concluir a nossa conversa sobre a mentira, né? Passamos duas ministrações falando sobre o mal da mentira e hoje eu quero terminar trazendo uma espécie de solução para a mentira. Meus amados, algumas pessoas mentem e elas não veem problema em mentir, porque elas são pessoas que mentem há muito tempo e, e elas nunca se deram mal com essas mentiras. São pessoas que entendem que se beneficiaram iludindo pessoas, enganando pessoas e acabam se profissionalizando com essas mentiras. Mas elas não sabem que mais cedo ou mais tarde a exposição vai ser inevitável. Porque se o confronto não conseguiu fazê-las se arrepender, então só a exposição diante de todos é que pode restaurar essas pessoas, né? Porque se o confronto de alguém não conseguiu restaurar esse alguém, se esse alguém ouviu uma mensagem como essa e mesmo assim não se arrependeu, se essa pessoa, vamos dizer que ela teve um sonho onde ela precisava melhorar em relação à mentira e ela não mudou, se dentro de uma igreja ela ouve uma pregação sobre mentira e nada lhe toca, então o que nos resta, o que resta a essa pessoa é a exposição pública, né? Então vai haver um momento em que todo mundo vai saber quem é quem, como aconteceu com Davi, que achava que nunca ia ser pego na mentira, como Abraão, que mentiu dizendo que Sara era sua irmã, né? Como Pedro, que disse que não conhecia Jesus, como Ananias e Safira, que mentiram sobre a oferta que deram, como Jacó, que enganou o próprio pai e depois ele teve que experimentar do próprio veneno com um mentiroso pior do que ele, o Labão, né? Então, o conselho que eu dou para você é: coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa interior em ordem, porque a sua casa pode cair a qualquer momento, né? Tem uma frase que não é bíblica, mas eu concordo 100%, que diz que toda mentira tem perna curta. Tem sempre o dia que a casa cai. Você pode enganar todo mundo por algum tempo, você pode enganar alguns o tempo todo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então vai chegar a hora que a sua casa vai cair, né? É inevitável. Toda vez que você anda na verdade, meu amado, você é beneficiado por Jesus, porque Ele é a verdade. Toda vez que você solta uma mentira, o benefício dessa mentira vem direto para você do pai da mentira, Satanás. Então, lembre daquela mentirinha que você soltou para se sair de um problema, para se beneficiar de algo, uma desculpa que você deu, mas que não era verdade, uma apresentação de si mesma falsa. O benefício disso tudo, pode ter certeza, veio das mãos do diabo para a sua vida. Outra coisa,
Se o diabo é o pai da mentira, como a gente sabe que é, ele é o dono dessa criação, ele é o dono desse produto. E toda vez que você usa o produto que foi ele que criou, você passa a ter uma dívida com o diabo. E cedo ou tarde ele vai cobrar e vai tirar algo de você. E você não vai poder fazer nada. Não vai poder repreender em nome de Jesus. Até porque no nome de Jesus, o nome de Jesus não tem vínculo com a mentira. O nome de Jesus só tem vínculo com a verdade. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, Jesus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo fala de confessar pecado. Confessar é falar sempre a verdade. Não se confessa falando mentira. Confissão está totalmente ligado à verdade. Esse texto diz que depois que falamos a verdade, ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Por que que ele nos purifica de toda injustiça? É porque quem mente não anda na prática da justiça e vive na injustiça. E a oração do injusto não pode muito em seus efeitos. Então, o processo é simples. Eu largo a mentira, ele me perdoa, me purifica de toda injustiça e a minha oração passa novamente a ter poder. A Bíblia fala, amados, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Deus vive na luz e aquele que anda com Deus deve viver na luz como ele assim está. Mas aí talvez você diga, mas pastor, eu não consigo deixar de mentir. Quando menos percebo, eu já me pego mentindo. É um hábito de anos, é muito difícil. E quem disse a você que essa responsabilidade de se livrar da mentira é só sua? Jesus, quando orou ao Pai sobre os discípulos, ele disse o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. Se você se relaciona com Deus, se você invoca o poder da ressurreição de Jesus, não tem como dar errado, né? O evangelho, meu amado, não é autoajuda. Evangelho é ajuda do alto. É Deus quem opera. Existe alguém maior do que você agindo na sua vida. Não existe autoajuda no evangelho. E você sabe o que é isso? Autoajuda é você acreditar que você vai sair do chão puxando-se pelo cabelo, né? Autoajuda é como se fosse algo automático, eu fazendo por mim mesmo. Você não consegue, não adianta. Você só sai do chão se alguém estender a mão para você e você aceitar ajuda, mas você tem que dar o seu passo, né? O que a Bíblia diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja que coisa interessante. Pastor, então, esse texto eu não preciso fazer nada. Será que é isso que esse texto diz? Por esse texto, você percebe que você tem que trabalhar para levantar a casa, mas é o Senhor que vai edificar. Você tem que colocar a guarda na porta, mas é o Senhor quem dá a segurança. Você tem que plantar para colher, mas é o Senhor quem dá a colheita. O segredo, amados, da vitória sobre a mentira está em 4 mãos. As suas 2 mãos e as de Deus. Não é você sozinho. Eu digo assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê sua mão. Senhor, me leve para uma vida diferente dessa que eu estou vivendo. Evangelho, amado, é o que Jesus faz na sua vida. É o que o Espírito Santo opera na sua vida. Mas ele só opera em quem deseja viver uma vida de verdade. É por isso que a gente precisa de Deus. Vencer a mentira sozinho, a gente não consegue. A gente precisa de Deus não é só para receber perdão dos pecados.
A gente precisa de Deus por causa do tipo de gente que nós nos tornamos. É por isso que a gente precisa de salvação. E a salvação, meu amado, inclui corpo, alma e espírito. Como é que Deus, que é totalmente santo, vai andar com Davi? Davi é um mentiroso, Davi é um ladrão, Davi é um adúltero. Como é que o Davi vai viver se só é possível viver em Deus e Deus é santo? Deus é santo, afastado de todo pecado. Como que um Davi tão pecaminoso, ele pode andar com Deus se ele é santo? A lógica, amados, é que a santidade de Deus tem que jogar Davi para a inexistência. Davi não tem mais direito de viver, porque eu aprendi que o salário do pecado é a morte. Eu pequei, Davi rompeu com Deus, e depois que Davi rompeu com Deus, Davi se tornou ladrão, Davi se tornou mentiroso, Davi se tornou adúltero, Davi se tornou invejoso, Davi não tem mais direito de viver. E tem mais, Deus é santo. Como é que Deus vai andar com esse traste do Davi que só peca? Davi tem que morrer. Davi tem que deixar de existir. O ponto básico é que a solução do problema de Davi, Deus encontrou um jeito. Sabe qual foi o jeito que Deus encontrou? Do Davi morrer sem deixar de existir. Olha que coisa interessante. Davi morrer sem deixar de existir. E o jeito que Deus encontrou para o Davi morrer sem deixar de existir foi que ele pegou o Davi, colocou-o dentro de Jesus, e quando Jesus morreu na cruz, esse Davi morreu junto. É por isso que o texto que a gente leu no início, Gálatas 2:20, diz: já estou crucificado com Cristo. E agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, olha que coisa interessante, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo essa vida pela fé do Filho de Deus. O seu velho homem, meu querido, foi crucificado com Cristo. Mas aí talvez você pergunte, pastor, mas como que o meu problema foi resolvido? Como que o meu velho homem, o homem pecador, como que o meu velho homem foi crucificado com Cristo se eu me sinto um pecador miserável? Ninguém sabe disso, mas eu ainda peco. Amados, preste bastante atenção. A Bíblia diz que em Adão nós nascemos com um coração que odeia Deus e que odeia as coisas de Deus. Eu pergunto, você ainda odeia Deus? A Bíblia diz que nós nascemos com um coração que ama o pecado. Eu pergunto, você ainda ama o pecado? Mas aí você diz, mas pastor, eu ainda peco. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu não perguntei se você ainda peca. Eu perguntei se você ama pecar. Quando o seu velho homem foi crucificado, você recebeu uma nova vida naquele momento. Meu amado, sabe o que entristece Deus? Deus se entristece quando algum cristão, porque pecou, acha que Deus não fez nada na vida dele, que não houve nenhuma mudança no fato de ter recebido Jesus como Salvador. A Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. Você não vai se tornar, você já se tornou, e isso é motivo de agradecer a Deus. Era para você morrer e não existir mais. Só que Deus fez você morrer com Jesus e continuar existindo. Mas que mistério é esse? A Bíblia diz que Deus retirou o seu coração que amava o pecado e ele colocou no lugar desse coração um novo coração. Você foi transformado, meu querido, creia. Quer a prova que você foi transformado? Antes, quando você pecava, você amava fazer aquilo. Você amava pecar. Você ia atrás do pecado. Hoje não.
Antes, quando você pecava, você nem sentia nada de ruim. Hoje, quando você peca, você se sente mal. A sua consciência te acusa quando você faz algo de errado. Você fica triste porque você vacilou. Antes você nem ligava para Deus, você vivia a sua vida de qualquer jeito. Hoje não. Hoje você quer conhecer Deus. Não é a mínima que você está assistindo esse vídeo agora. Perceba quantas mudanças aconteceram dentro de você. Aí eu pergunto, você acha que isso aí é obra do acaso? Não, é obra de um Deus que te ama, que fez o seu velho homem morrer com Jesus na cruz. Aí talvez você me pergunte, pastor, se eu fui transformado, por que eu ainda luto com o pecado? É uma pergunta importante. Já que eu agora sou um novo homem, eu tenho uma nova natureza, e você está dizendo que o velho homem não existe mais. Ele foi crucificado com Cristo. Por que eu ainda luto com o pecado? A Bíblia diz, meu amado, que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Isso é um fato consumado. Tem gente que acha o seguinte, e eu já ouvi muitos pregadores falando isso. Tem gente que acha e prega que o velho homem está dentro de você junto com o novo homem. E o velho homem muitas vezes luta contra a nova criatura e às vezes até o velho homem vence. Não, meu amado. Essa ideia de vida bipolar não é bíblica. Em Ezequiel, Deus não diz, porei um novo coração ao lado do velho. Porei um coração novo ao lado do velho para eles ficarem lutando entre si e o mais forte vai ganhar. Não. O que ele diz é, tirarei o velho coração e colocarei um novo. Deus não disse, vou colocar um novo homem ao lado do velho homem que ainda está vivo. Não. O que a Bíblia diz é que o velho homem foi crucificado, ou seja, está morto. No dia que você nasceu de novo, o coração de pedra foi removido de dentro de você. Aquele coração que amava o pecado e que não ligava para Deus foi removido, meu querido. Aí você diz, certo, pastor, estou entendendo, eu sou nova criatura, eu tenho uma nova natureza, mas por que eu ainda peco? Por que eu luto contra o pecado? Você ainda peca, você ainda luta contra o pecado, não é porque o seu velho homem está dominando você. Porque se assim fosse, você não estaria me ouvindo agora. O velho homem não quer Deus. A Bíblia diz que ele não se interessa pelas coisas de Deus. Você estaria pecando adoidado sem sentir culpa. Agora, você precisa entender uma coisa. Você peca. Não é porque o velho homem está dominando você. Você peca é porque você ainda habita num corpo que foi contaminado pelo pecado. Essa carne aqui, gente, não foi transformada. Você precisa entender isso. Você tem uma carne que não foi transformada, você tem um cérebro que você, quando pecava muito, você usava esse mesmo cérebro. O mesmo cérebro hoje que você usa para ler a Bíblia é o mesmo que você planejava pecar. Preste atenção, Gálatas 2:20, que a gente leu no início, diz assim, preste bastante atenção, ó, já estou crucificado com Cristo e agora vivo, não mais eu. Veja, já estou crucificado com Cristo é o velho homem. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora preste atenção no que é que diz a segunda parte desse versículo. E a vida que agora eu vivo na carne. E a vida que agora eu vivo na carne. Vivo essa vida pela fé do Filho de Deus. A vida que agora eu vivo na carne, olha que coisa interessante, a vida que agora eu vivo na carne, eu não sou a carne, eu vivo na carne. A carne não é o meu velho homem, a carne não é o meu outro eu. A carne é onde eu vivo. Aí talvez você diga, mas pastor,
Por que então Jesus não resolveu o problema do meu corpo, da minha carne na cruz do Calvário, para que eu não precisasse lutar contra o pecado? Sabe por quê, querido? Sabe por que ele não resolveu a questão da nossa carne na cruz? É porque para isso acontecer, você tinha que estar lá fisicamente, você tinha que estar lá em carne para poder morrer fisicamente com ele. Mas o pior de tudo já passou. O velho homem já morreu. Não deixe o diabo mentir para você. Então você peca porque você ainda habita num corpo que foi contaminado pelo pecado. Esse corpo aqui nosso tem um histórico. Você pecou a vida inteira com esse corpo. Ele está contaminado, ele se acostumou com o pecado. Mas esse corpo aqui não é quem você é. Não é a mínima que quando alguém famoso morre, o jornal não diz fulano vai ser velado em tal lugar. Não, você não vê isso no jornal. O jornal diz o corpo de fulano vai ser velado em tal lugar. Por quê? Porque o corpo não é a pessoa. A pessoa apenas habitava naquele corpo. Amados, a luta contra o pecado é mais uma prova de que você é uma nova criatura. Porque se você não fosse, você não lutaria contra o pecado. Existem muitas pessoas que não lutam contra o pecado porque elas estão mortas espiritualmente. Elas não querem Deus. Elas não lutam contra o pecado, elas vão atrás do pecado. Mas você luta contra o pecado porque você é uma nova criatura. Deixa eu dar um exemplo para você entender, meu amado. Imagine um homem que não teve nenhuma experiência com Jesus. Nenhuma. Ele não tem nenhuma experiência com Deus. Ele está saindo de casa para o trabalho, está chovendo muito lá fora e ele está atrasado. Ele está saindo de casa com um monte de livros, com as duas mãos ocupadas, e além dele estar com um monte de peso, ele também está com medo da bronca do chefe, porque ele está prestes a chegar atrasado. Quando ele está saindo de casa, a esposa dele levanta da cama com aquele ar de preguiça e com cabelo assim, ó, cabelo de medusa. Aí ela diz, amor, dá para você, antes de sair, levar o lixo para a porta? Aí ele se vira e diz, com que mão? Você é cega? Leve você. Leve você, você não está vendo que eu estou cheio de coisa, não? E vá pentear esse cabelo ridículo. E ele sai numa boa, entendendo que ele estava certo e que a esposa mereceu aquela chamada. Aí ele vai para o trabalho e não fica nem um pouco incomodado com a ignorância que ele teve com a esposa. Aí vamos lá, alguns meses depois, preste atenção, ele aceita Jesus. Ele se rende a Jesus Cristo. Aí ele passa a estudar a Bíblia, ele passa a frequentar uma igreja, e aí numa bela manhã, ele está saindo de casa para o trabalho, está chovendo muito lá fora, ele está atrasado, ele está saindo de casa com um monte de livros na mão, está com as duas mãos ocupadas, e além dele estar com um monte de peso, novamente ele está com medo da bronca do chefe, porque ele está atrasado. Aí a esposa dele acorda, e mesmo ele tendo aceitado Jesus, ela continua com o cabelo de medusa. Aí ela diz, amor, dá para levar o lixo? Aí ele se vira e diz, minha filha, o jeito é te internar. Tá vendo não que eu tô cheio de coisa, eu tô com a mão cheia de livro, leve você o lixo e arrume essa sua peruca aí. Ele age da mesma forma. Aí ele vai para o trabalho, só que diferente da outra vez, alguma coisa mudou dentro dele. Por quê? Porque quando ele chega no trabalho, ele sente algo muito ruim dentro dele. Como se uma espada estivesse atravessando o coração dele. Ele entende que ele errou com a esposa. Ele entende que ele pegou pesado, ele pecou. Aí ele vai para o carro, se sentindo péssimo, se sentindo sujo, chega no trabalho mal e não consegue suportar. Ele pega o telefone e liga para a mulher
E aí diz, ó, amor, me desculpe, eu fui muito bruto com você, eu não deveria ter falado com você daquele jeito, eu pequei, por favor, me perdoe. Eu não sei se você está entendendo. O que foi que aconteceu? Ele foi bruto novamente, mas ele reconheceu o erro dele, coisa que antes ele não reconhecia. Então ele é uma nova criatura, ele não consegue viver como vivia antes. Sabe por quê? Porque o velho homem que não ligava quando feria a esposa, que não ligava quando machucava a esposa, esse velho homem morreu. Houve uma transformação real dentro dele. E aí você talvez diga, se o velho homem morreu, por que ele foi grosso com ela? Porque ele ainda habita nesse corpo. Ele ainda usa o mesmo cérebro que não foi transformado. Mas ele, quando peca hoje, ele sofre, porque ele tem um novo coração. Ele fica com a consciência pesada quando erra. Amado, na cruz do Calvário, 3 coisas aconteceram. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Você foi crucificado com Cristo, recebendo uma nova natureza. E você foi justificado, você foi declarado justo. Mas eu sempre digo para as pessoas, não basta ser declarado justo. É necessário viver como um justo vive. E isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. É por isso que a Bíblia diz que o justo pratique a justiça. Você foi justificado, mas você tem uma carne. Essa carne não é você, como muitos pastores dizem. Você mora nesse corpo, então esse corpo está acostumado a viver de um jeito. Só que você recebeu uma nova natureza, e é com essa nova natureza que você tem que dominar essa carne, renovando sua mente. Como eu já disse, quando você pecava, você usava esse cérebro que você ainda usa, mas antes você usava para pecar. Hoje, você é tentado a pecar, mas você não vive correndo atrás do pecado. Se você vive correndo atrás do pecado, se você vive mentindo e não sente nenhum mal quando mente, você deve aceitar Jesus novamente, porque você não nasceu de novo. Uma pessoa que aceitou Jesus e ela mente, não sente o peso da culpa quando mente, essa pessoa não é salva. Essa pessoa não tem o poder da ressurreição dentro dela. Essa pessoa, se morrer hoje, ela vai para o inferno. Se você não sente tristeza nenhuma quando peca, você está em sérios perigos. Você está diante de um abismo. E eu aconselho você a aceitar Jesus. Uma pessoa que mente, vou repetir mais uma vez, uma pessoa que mente e não sente nenhuma acusação, não sente nenhum mal quando pratica a mentira, essa pessoa, ela não tem o selo da salvação. Pastor, eu sou cristão há mais de 10 anos. O conselho que eu te dou é aceite de novo a Jesus, porque a sua decisão de 10 anos atrás não foi verdadeira. Então, esse corpo está acostumado a viver de um jeito. Só que você recebeu uma nova natureza e é com essa natureza que você tem que dominar essa carne, renovando sua mente. Então, se você é daquele que mente descaradamente, não sente remorso nenhum, você precisa ser salvo o mais rápido possível. Você precisa sentir a culpa. Amado, o sinal de alguém arrependido é alguém que chora pelo pecado. É alguém que lamenta porque pecou. Mas se você é aquele que mentiu, também, talvez por conta de uma dor, talvez você mentiu não foi nem para tirar proveito de ninguém, você mentiu por conta de um sofrimento, por conta de um complexo. Você é uma pessoa cheia de complexo e você mente para tentar ser aceito.
eu quero te dizer que é pecado do mesmo jeito, mas eu te aconselho, se arrependa. Dá tempo. Porque a cada mentira que você lança, você dá um passo em direção ao diabo. E ele vai fazer de tudo para continuar segurando você no sofrimento, segurando você nos complexos, nas suas dores. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Seja um justo que pratica a justiça. Amado, você precisa escolher. Eu estou terminando. Você precisa escolher. Tem 2 caminhos: caráter ou conforto. A mentira te dá um conforto temporário, mas depois você vai ter de pagar por todo o conforto que você desfrutou por conta da sua mentira. Todo o conforto que a mentira propicia a você, você vai pagar uma conta muito alta. Então você precisa escolher caráter ou conforto. Conforto conquistado pela mentira. Essa mentira é o que você tenta mostrar que é diante das pessoas, mas na verdade você não é nada disso. Caráter é o que você é quando não tem pessoas olhando para você. Então, meu amado, nunca esqueça disso. Quem sustenta uma mentira para ser aceito, o resto da vida você vai gastar para sustentar essa mentira. E eu quero te dizer, meu irmão, viver na mentira desgasta demais, porque você perde muito tempo. Viver na mentira desgasta muito por 2 motivos. Primeiro, a mentira desgasta porque a vida é curta. A nossa vida é muito curta. E ainda ter que gastar tempo para elaborar mentiras é viver muito pouco tempo. E é tão triste uma pessoa que mente, porque a pessoa que mente sabe que aquilo tudo é uma história contada, é uma história inventada. E eu sei que todo mentiroso, no fundo, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele não é feliz. Porque ele é uma nota falsa. E segundo, a mentira desgasta, porque não existe mentira que com o tempo não seja revelada. Nunca esqueça disso. Então, o mentiroso, ele vive sempre com medo, porque a qualquer momento alguém pode descobrir. Então, meu amado, quando eu revelo para Deus as minhas mentiras, Deus vai falar para mim, Deus vai falar para você o seguinte: olha, filho, eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia. Eu só queria que você tivesse coragem de admitir. Então, meu amado, que você possa ser sincero consigo mesmo. E a verdade de Deus possa te levar a uma vida de verdade. Se essa palavra não te alcançar, eu espero que alcance. Porque se não alcançar, às vezes só uma exposição pública e uma exposição vergonhosa para trazer você de volta para o caminho da verdade. Que Deus te abençoe. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso